Boa noite a todos. Antes de mais, quero-vos dar as boas-vindas, são 21h15, também estamos a transmitir online através do Facebook. Agradecer a vossa presença, a presença também dos estudantes, dos alunos do Executive Master da 7ª edição em Marketing Digital da Universidade Europeia. Este é um seminário que habitualmente pertence ao currículo do Executive Master, no entanto, devido à situação de Covid, hoje este seminário será transmitido, é evidente, de forma online. Habitualmente temos sempre estes seminários abertos à comunidade, no auditório, e este momento, hoje, vamos transmiti-los online. Esperamos que até ao final do ano possamos retomar as emissões presenciais, mas também com broadcasting face a essas sessões. Hoje o tema é um tema premente, não só pela situação atual de epidemia, de uma pandemia, mas também a questão das redes sociais, e o que está em cima da mesa é os conteúdos virais, ou seja, que modelos é que existem de propagação das redes. Será que os conteúdos virais se propagam da mesma forma do que o vírus, do que os vírus ou que outras manifestações sociais? Como é que nós podemos identificar esses conteúdos? Que ferramentas é que nós temos para facilitar quer a propagação desses conteúdos, quer a multiplicação, ou até mesmo, se pretendermos, diminuir a sua propagação? E estes são alguns temas que estão em cima da mesa. Para tal, eu convidei duas pessoas, uma da área da publicidade, o Gonçalo Nunes Rodrigues, muito habituado, produtor de alguns dos conteúdos virais mais importantes, se calhar, em Portugal, com uma forte experiência nesta área. Ele depois vai partilhar connosco algumas das suas experiências de como é que conseguiu, enfim, produzi-los e depois multiplicá-los. E por outro lado também temos o Nuno Araújo, que é professor de Física. E porquê é que eu trago um físico para aqui? Porque ele é especialista em redes e em modelos de propagação de redes. E ele tem, enfim, como também docente, ele é docente da Universidade Clássica de Lisboa, do Departamento de Física, mas também é docente convidado do IPAM, sobretudo para o Data Science Applied to Marketing, e é, enfim, uma das figuras, também é uma dos professores que está envolvido dentro dos estudos epidemiológicos, sobretudo na análise estatística do Covid. Por isso, estas duas vertentes, uma vertente mais científica, mais de análise da própria rede, e outra de como é que vamos fazer isto na prática. Eu passava já, porque nós temos o nosso tempo limitado, eu planeei uma agenda para 15 minutos da intervenção de cada um, do Gonçalo e do Nuno, e depois um debate aberto, onde vou colocar algumas questões e depois abrimos a toda a audiência para debatermos aqui algumas questões e partilharmos também, tenham esta oportunidade para perguntar e partilhar das experiências dos meus dois interlocutores. Antes de mais, obrigado, e passava já a apresentação de cada um deles, por isso iria passar ao Nuno para se apresentar. Nuno. Bom, olá, boa noite a todos. Desde já, muito obrigado ao Luís pelo convite para estar aqui hoje, é um prazer. E é um prazer estar juntamente com o Gonçalo aqui a conversarmos um bocadinho e a trocar algumas ideias. O meu nome é Nuno Araújo, eu sou professor de Física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sou coordenador e investigador no Centro de Física Teórica e Computacional e, portanto, a minha formação é uma formação na área de Física Estatística, Física Computacional e entre outras coisas, como o Luís disse, tenho trabalhado muito em análise de dados, de descrição dos sistemas em termos de redes. E se tentar encontrar aquilo que eu acho que me diferencia de outras pessoas que fazem data science ou análise de dados, é exatamente o tentar sempre procurar ir muito para além da análise propriamente dita. Portanto, tentar desenvolver alguns modelos que nos permitam prever o futuro e não só perceber o passado, mas também prever o futuro. E espero poder contribuir hoje para o debate com algumas ideias. Muito obrigado, Luís. Obrigado. Gonçalo. Obrigado, Luís, também da minha parte. É um privilégio
hoje, no dia Mundial da Liberdade do Pensamento, comemorar desta maneira, partilhar liberdade, partilhar pensamentos, ideias e na verdade fazer aquilo que tenho feito nos últimos, eu diria que 25 anos da minha vida profissional, que tem sido estar sempre ligado à criatividade, estar ligado aos projetos de tecnologia criativa e estar na linha da frente daquilo que são empresas e marcas que se querem posicionar de forma um bocadinho diferente, não convencional, mas com uma comunicação um bocadinho mais agressiva, mais de guerrilha, eu diria, e tenho tido o privilégio de trabalhar com inúmeras equipas muito boas, com grandes capacidades de criatividade e de implementação dessas campanhas, e depois, como eu costumo dizer, ao fim do dia descansar com a área da formação, a área da docência, onde eu dou uma perninha já há quase 15 anos e que de facto é um espaço, depois é uma caixa de ressonância de tudo aquilo que nós aprendemos diariamente e tudo aquilo que depois gostamos de partilhar com todos. A minha formação é na área de marketing e comunicação e os meus olhos brilham quando me falam em inovação, transformação e data science, o que parece que foge um bocadinho desta questão da criatividade, mas eu espero que hoje, tanto eu como o Nuno como o Luís, consigamos fazer aqui o merge perfeito entre estes dois vetores e eu creio que o objetivo é naturalmente saírem daqui com umas ideias um bocadinho mais afinadas sobre a subjetividade da publicidade e a objetividade dos dados. Muito bem, obrigado, Gonçalo. Eu tinha pedido ao Nuno e ao Gonçalo entre 15 a 20 minutos. Sugeri que fossem depois anotando, colocando algumas questões no chat, para que depois, no final das apresentações, eu possa colocar aos interlocutores, aqui aos oradores, as vossas questões e iniciarmos depois, então. Nuno, os próximos 15 a 20 minutos são teus. Estou aqui a partilhar o ecrã, não sei se já conseguem ver. Impecável. Sim. Bom, então, quando o Luís me fez este convite, eu pensei que talvez uma forma de pôr algumas ideias na mesa é, se calhar, olharmos para uma perspectiva da viralização, portanto, da passagem de informação, que é a rede, a autoestrada ou o conjunto de estradas onde realmente a informação se vai propagar. E, portanto, aquilo que eu gostava de fazer nos próximos 15 minutos é dar-vos algumas ideias de como é que esta ideia de rede social foi evoluindo ao longo dos tempos. Ora, se voltarmos atrás ao início da sociologia, início do século XIX, finais do século XIX, início do século XX, quando a sociologia se tenta definir como uma área diferente, nomeadamente da psicologia, é exatamente pelo facto de se dedicar a fenómenos para os quais que resultam não só dos agentes, mas também da interação entre os agentes. Okay? É realmente esta ideia de grupo social e da forma como as interações se distribuem no grupo social que faz da sociologia uma área de conhecimento diferente, nomeadamente da psicologia, mas também de outras áreas. E, portanto, deixem-me só ver, uma das formas, se a gente quiser ser mais quantitativo, mais analista sobre aquilo que se está a passar, passa a ser um instrumento vantajoso usar grafos ou redes como forma de representar o grupo social. E, portanto, o que nós temos são nodos, os nodos são os agentes, são as pessoas, e ligações entre os nodos, que são as interações. E, portanto, o que nós temos é que duas pessoas estão ligadas na rede se elas de alguma forma interagem, se, por exemplo, são amigas, se convivem uma vez por dia. Podemos ter vários critérios para construir a rede social. E a ideia de rede social precede a própria internet. Portanto, tem mais de 50 anos, pelo menos, a ser falada de uma forma regular. E uma das ideias que tem sido sempre acompanhada da discussão daquilo que é uma rede social é esta ideia de que na rede social nós estamos muito mais próximos daquilo que estamos geograficamente. De certeza que já todos ouviram falar dos 6 graus de liberdade ou do conceito de mundo pequeno. Portanto, esta ideia de que, em princípio, nós podemos aceder a qualquer pessoa da rede através de um número pequeno de intermediários. Já vamos ver o que é pequeno e de onde é que isso vem. A ideia dos 6 graus de liberdade vem de muito tempo atrás e começou, ou pelo menos os primeiros dados escritos têm a ver com uma obra de um escritor húngaro, tem aqui a fotografia, que escreveu um conjunto de histórias aos quais chamou Tudo é Diferente, e entre elas tinha uma história, que é a história Cadeia, ou Chains,
na qual a personagem, para mostrar que de facto na sociedade somos todos muito próximos uns dos outros, lançava o desafio que alguém lhe apresentasse uma pessoa que ele não conhecesse através de, no máximo, 5 intermediários. Isto é provavelmente, pensa-se que tem a ver com algumas ideias que já eram discutidas na sociedade húngara na altura, em Budapeste, mas a primeira vez que se fala desta história dos 6 graus de liberdade é nestas histórias deste escritor húngaro. O que depois acontece é que, mais tarde, na década de 50, há 2 investigadores, um politólogo, que é o Poole, e um matemático, o Cauchy, que começam a tentar, na altura estavam a trabalhar em Paris, em conjunto, isto na década de 50, e tentam começar a formalizar de uma forma mais teórica, mais matemática, este conceito de redes. E publicam um artigo, ou pelo menos escrevem um artigo, na altura, bastante longo, no qual levantam várias questões, e uma das questões que eles consideram fundamentais é esta história de qual é a distância que estamos uns dos outros e como passar informação uns para os outros. O artigo chama-se Contact and Influence. O que é interessante é que demorou quase 20 anos a ser aceito e ser publicado, porque não se estava habituado a escrever artigos que tivessem mais perguntas em aberto do que propriamente respostas. Mas, como físico, a pergunta que eu geralmente faço é como medir, como é que pode ser medida essa rede social. E, de facto, há várias tentativas, mas a primeira grande tentativa de medir a distância de pessoas na rede social tem a ver com as experiências do Stanley Milgram, que tinha estado em Paris e tinha conhecido o trabalho do Poole e do Cauchy. E depois, quando volta aos Estados Unidos e tem que fazer uns primeiros trabalhos, decide fazer uma experiência que hoje é conhecida como a experiência de Pequeno Mundo, ou Small World Experiment. Isto foi em 1967. E o que é que ele fez? Enviou cartas para pessoas em 2 cidades americanas, uma no Nebraska e outra no Kansas, com o seguinte desafio. O objetivo era mandar aquela carta, o objetivo era que aquela carta no final chegasse a alguém em Boston, uma pessoa específica que eles disseram, mas para isso a regra era que a carta teria que ser enviada para pessoas que se conhecesse pelo primeiro nome. Portanto, pessoas nos Estados Unidos conhecer pelo primeiro nome significa que são pessoas próximas e, portanto, só podiam enviar para pessoas próximas. E cada vez que as pessoas enviavam essa carta, deviam também enviar um postal para o Milgram a explicar porque é que tinham escolhido essa pessoa e quem era essa pessoa. Claro que muitas cartas se perderam pelo caminho, houve muitas cadeias de transmissão que se perderam, mas o que ele observou no final é que das poucas cartas que chegaram, a maioria delas tinha passado em média por entre 5 a 6 pessoas. E, portanto, é uma primeira verificação experimental da ideia de Small World. Mas porquê pequeno mundo? O que é que significa este pequeno mundo? Porquê é que 6 é pequeno mundo? Porquê é que não é 10? Porquê é que não é 20? A ideia de pequeno mundo não tem necessariamente a ver com o número de pessoas, mas com o facto deste número não diferenciar muito quando nós aumentamos o tamanho. E a verdade é que mais tarde, em 2003, quase 40 anos mais tarde, um grupo de investigadores, do qual se inclui o Duncan Watts, decide fazer uma experiência parecida, mas através do e-mail, e que envolveu 60 mil, a troca de 60 mil e-mails para 18 pessoas diferentes espalhadas por todo o mundo. E aí verificou-se novamente que o número não era muito diferente, era ligeiramente superior, em vez de ser 5,5 seria da ordem de 6 ou algo desse género. Podendo, em alguns casos, ter chegado a 7. O que é que isso significa? Significa que quando nós aumentamos a população que estamos a considerar, e vamos dos Estados Unidos, por exemplo, para o mundo todo, que é o caso, a diferença não é tão significativa, porque de facto existe algo estrutural na forma como nos conectamos no mundo que nos torna próximos, apesar das distâncias geográficas. O que é interessante neste trabalho do Watts e colaboradores é que foi possível também caracterizar o tipo de ligações sociais que eram usadas para transmitir informação. Isso já tinha sido um bocado visto pelo Milgram, que primeiro as pessoas tendiam a mandar para pessoas que conheciam na mesma região e depois ser mais por questões profissionais, pessoas que partilhavam a mesma profissão do objetivo final. Mas o que se vê é que em mais de 50% dos casos, no caso do e-mail, as pessoas usavam contactos de pessoas que eles consideravam que não eram muito próximas ou casuais, ou até que nem sequer conheciam e tinham encontrado o contacto daquela pessoa. O que significa que, de alguma forma, para sermos eficientes e rápidos na passagem de informação,
temos que ir para além daquilo que são os nossos contactos diretos, amigos diretos, pessoas com quem nós temos ligações fortes e ligações diárias. E isto em 2013 aparece, mas não é uma situação nova, era algo que já estava a ser discutido na área da sociologia e, na verdade, remete para um trabalho do Mark Granovetter, que é provavelmente um dos trabalhos mais importantes da sociologia, é sem dúvida o trabalho mais citado na sociologia, com mais de 50.000 citações, e que demorou, mais uma vez, quase 6 anos a ser aceito para publicação em revistas, e que é o do Strength of Weak Ties. O argumento do Mark, na altura, é que a sobreposição entre grupos de amigos de duas pessoas é tanto menor quanto mais fraca for a ligação entre essas pessoas. Portanto, tomem duas pessoas, eu e outra pessoa qualquer, eu e o Gonçalo, por exemplo, quanto menor for a nossa ligação, menor é a sobreposição de pessoas que nós conhecemos e no nosso grupo de pessoas com quem contactamos diretamente. O que é que isso significa? Significa que para, por exemplo, passagem de informação, procura de emprego e por aí fora, uma recomendação do Gonçalo, apesar de parecer que temos uma ligação fraca, torna-se mais efetiva pelo facto de ele ter acesso a um grupo de pessoas que eu não tenho acesso direto. E isso é algo importante. Isso significa que quando queremos passar informação numa rede, e vamos discutir hoje a questão, provavelmente, das redes sociais na sua versão digital, é importante olhar não só para o grupo de pessoas que nos seguem, mas também de que forma é que essas pessoas podem ser eficientes na passagem de informação. E isso depende não só das pessoas com quem eu me ligo, mas também da minha posição na própria rede. E, portanto, aqui há uma mudança de paradigma entre um período pré-Mark em que as pessoas pensam que o importante é termos fortes ligações com os nossos amigos e com a nossa família, para uma nova visão daquilo que é a rede social, no sentido de estarmos, obviamente, fortemente ligados a pessoas próximas, mas também fracamente ligados a pessoas que podem ser importantes no próprio fenómeno social. E, claro, a partir daí há várias métricas para medirmos o que é a centralidade e a importância da centralidade. E, em particular, uma das ideias que se torna central é esta ideia de between a centrality. É qual é o meu papel em termos de estabelecer ligações entre pessoas que não estão diretamente ligadas. E isso é possível associar a uma métrica como esta que está aqui referida e podemos falar um bocadinho mais sobre ela. Tentando pôr tudo debaixo de um certo guarda-chuva teórico, quando nós olhamos para as redes sociais e para fenómenos de propagação nas redes sociais, eu penso que nós temos que olhar a 3 níveis diferentes. O primeiro nível é o nível micro, o nível do agente, da pessoa, quem ela é, quem a segue diretamente, que tipo de engagement ela provoca nas pessoas quando faz uma partilha. A segunda é um nível meso, é o nível do grupo, da comunidade, que grupo de pessoas ela tem acesso, de que forma é que este grupo se liga, o que é que o caracteriza, o que é que o faz diferente dos outros grupos, e depois um nível macro, que é qual é o papel dessa pessoa na passagem da informação a nível global. Se pensarmos em termos de um vírus, por exemplo, qual é a importância dela numa transformação de algo que é endémico para algo que é pandémico e que se espalha ao sistema todo. Eu não sei quanto tempo é que eu tenho, Luís, neste momento. Estás sem som, Luís, desculpa. Estás-me a ouvir? Sim, sim. 5 minutos. Pronto, Dá para ti? Sim, eu gostava só de talvez mostrar um bocadinho aquilo que nós fizemos na área do Covid e de que forma é que estas ideias que tanto podem ser usadas para estudar a propagação de rumores ou de informação numa rede social também podem ser usadas para percebermos um bocadinho aquilo que está a acontecer à nossa volta. E, portanto, porquê o contágio? O contágio, no caso de um vírus deste, que é um processo de contacto, é passado, é transmitido através da interação entre pessoas, a rede social é importante. Okay? E aqui a rede física, a rede real e daí o distanciamento social. E, portanto, nós somos seres que são parte de uma rede social, que interagimos diariamente com pessoas, e quando uma pessoa fica infectada, existe a probabilidade dela passar às pessoas vizinhas. E, portanto, a forma como o vírus propaga na rede, na nossa rede de contactos, depende muito da forma como estamos ligados. E, portanto, um dos grandes desafios aos modelos
é perceber qual a estratégia para caracterizar esta propagação e para combater e para impedir que essa propagação ocorra. Obviamente nós vimos duas grandes estratégias, aqui é uma certa brincadeira, não é? Uma foi recorrer a papel higiênico e outra foi o social distance. Eu hoje vou discutir o social distance. Portanto, a ideia da social distance é exatamente quebrar as ligações nas redes sociais. Quebrar o contacto direto entre pessoas na rede. Como é que nós caracterizamos esse contacto? Bom, o que nós decidimos fazer foi olhar para o nível meso, ao nível dos grupos. E, portanto, o que fizemos foi pegar em dados de mobilidade, retirados de dados de telemóvel fornecidos pela nós. Portanto, nós tínhamos os dados de telemóvel de quantas pessoas viajavam por dia durante o mês de março e abril entre os diferentes concelhos do país. E juntamente com a Closer Consulting e o CFTC, o Centro de Física Teórica e Computacional, o que fizemos foi a análise desses dados e tentar construir qual é a rede da maneira como as cidades de Portugal estão ligadas, mas agora aos olhos do vírus. Em vez de pensarmos em estradas, temos que pensar em vírus. Pensando no vírus como? Pensando de que forma é que as pessoas se movimentam entre as cidades e dizer que uma cidade é tanto mais próxima quanto maior for a fração de pessoas dessa cidade que se desloca para a segunda cidade. E, portanto, fazendo isso, nós conseguimos fazer um mapa do país onde agora, aqui representado a diferentes cores, a cor é tanto mais escura quanto mais próximo, quanto mais longe esse concelho está da cidade de origem. E olhamos para várias cidades de origem, temos Lisboa, Porto, Bragança e Coimbra. E o que vemos é que, claro, a geometria importa, a geografia do país importa, mas nem sempre a distância é um espelho da geografia e quando olhamos, por exemplo, para Lisboa, vemos que todos os concelhos do país estão relativamente próximos de Lisboa, quando comparados, por exemplo, com um vírus que comece em Bragança, e vemos que, por exemplo, se um vírus começar em Bragança, o sul do país está muito longe de Bragança, na nossa geometria, aos olhos do vírus. E, portanto, isto é uma informação importante para percebermos a propagação e de que forma o sítio onde a propagação começa, seja de um vírus, seja de uma informação, de que forma é que todos os outros elementos podem estar ou não acessíveis. Também construímos as redes, e aqui vemos as redes quando olhamos para Lisboa, Braga ou Campo Maior como pontos de partida para a propagação do vírus, onde esta rede é desenhada de tal forma que a distância do nodo ao centro é dada pela distância aos olhos do vírus. E o que vocês veem é que quando o vírus começa em Lisboa, praticamente todas as cidades do país estão à mesma distância, temos gente diariamente a viajar entre Lisboa e as outras cidades do país, mas, por exemplo, quando olhamos para o lado direito, quando olhamos para Campo Maior, o que vocês veem é que temos algumas cidades que estão próximas de Campo Maior, mas outras que estão mais afastadas, e nomeadamente muitas das cidades do país só são acessíveis a Campo Maior, aos olhos do vírus, por via de Lisboa, e estamos a olhar para os caminhos mais prováveis, obviamente. Por último, uma informação importante, no caso do Covid, mas também no caso das redes sociais, é que a própria rede evolui ao longo do tempo. Com o confinamento, o que estamos a ver aqui neste gráfico é a mobilidade, como é que a mobilidade reduziu ao longo dos tempos. Vocês podem ver aqui que, eu não sei se o meu cursor se consegue ver, mas também não é importante, mas o que vocês veem é que a partir do dia 11 de março a mobilidade no país começou a diminuir, quer para residentes, a laranja é para residentes e a verde é para não residentes, reduziu nos dois casos, e essa redução foi progressiva. Ora, mas a forma como ele reduziu, isso é visível nos mapas da direita, foi heterogénea no país. E, portanto, o facto dessa mobilidade ter sido reduzida de forma heterogénea faz com que a própria rede de transmissão se tenha reconfigurado ao longo do tempo. E, portanto, uma mensagem que é importante é quando nós olhamos para estes três níveis da rede, também temos que ter consciência que esta rede é dinâmica, que evolui ao longo do tempo. E, portanto, todas as métricas que nós definimos para medir a propagação têm que ter necessariamente em conta esse caráter dinâmico da própria rede. Isto eram algumas ideias que eu gostava de deixar antes de começarmos propriamente a debater o tema. Passo a palavra a vocês. Sim, obrigado, Nuno. Obrigado. Muitas ideias, muitas notas que eu tirei aqui, com certeza também os nossos participantes. E antes, depois de entrar no debate e na conversa, eu gostava de agora passar ao Gonçalo, que é passar dos modelos que tu estás habituado a construir e a analisar
para o marketing, ou seja, como é que isto se superpõe às redes sociais e à propagação. E quais é que são aqui, é evidente que o Gonçalo não vai falar em truques, mas boas práticas nesta construção de conteúdos virais. Gonçalo. Obrigado, Luís. Na verdade, o que o Nuno agora terminou de dizer é de facto a receita certa para nós conseguirmos com que a nossa ideia, a nossa campanha, a nossa marca propague. Ou seja, tudo pode começar com um elemento criativo e deve começar com um elemento criativo. No primeiro dia de Facebook não se fazia like a ninguém, não estava lá ninguém. Portanto, na verdade, nós temos de ter sempre um elemento que faça o arranque e que faça a transformação para a partir daí então nós trabalharmos. Na verdade, eu acho que a definição de viralidade nas redes sociais, nomeadamente nas redes digitais, eu creio que fazem o ajustamento perfeito daquilo que é a tipologia da viralização, ou seja, o que é a definição de viral? É chegar mais longe, mais depressa? Bom, tudo bem, mas isso não quer dizer que seja a viralidade adotada, que é um grande referente que nós temos que ter em vista. Portanto, eu diria que a viralização é o ato de nós convertermos algo em cópia de nós mesmos, ou uma marca converter algo em cópia dela mesma. Vocês quando usam Nike, estão-se a converter na Nike, estão a pintar-se, a vossa pele transforma-se em Nike, ou quando usam uma qualquer marca, ou quando vão a um restaurante que os outros também vão, estão a adotar uma comunidade, estão a adotar uma referência. E isto na publicidade é fundamental, e então no marketing é crucial, nós termos esta capacidade de pensar de que, mesmo que nasça de uma excelente ideia, de uma ideia maravilhosa, tem que haver ferramentas, tem que haver a análise que permita fazer essa propagação. Eu hoje trazia, existem milhões de exemplos bem-sucedidos e mal-sucedidos de viralização, mais internacionais ou menos internacionais, desde o ovo que detém o recorde mundial de likes no Instagram, 55 milhões, até ao infinito. Mas eu trazia-vos um vídeo que gostava de partilhar, que foi, na verdade, o meu primeiro exercício viral. Numa empresa onde eu tive o privilégio de trabalhar, eu confesso-vos que talvez o sítio onde eu mais gostei de trabalhar na minha vida, foi na Excentric, uma agência de marketing digital, onde há 10 anos atrás, sensivelmente, eu quando cheguei me perguntavam ou me desafiavam. Bom, uma das coisas que nós temos boa capacidade de fazer é de propagar e de fazer um excelente engage com as marcas, quase viralizar. Epá, isso é excelente para se vender. Então, e como é que se vende uma coisa viral? Bom, é preciso ter a coisa viral. Então, e nós temos coisas virais? Bem, na verdade ainda não temos, mas estamos a tentar perceber se isto pode ser um caso de viralização ou de viralidade ou não. Eu gostava de partilhar com vocês o caso, são 2 minutos e meio de vídeo, e depois o que é que aconteceu no momento a seguir a nós partilharmos este vídeo nas redes sociais. Portanto, o vídeo chama-se O Natal Digital, muitos de vocês muito provavelmente já devem ter visto ou ouvido falar, e é isto.
quando se colocam bebés nas redes sociais, é instantâneo. Ou seja, basicamente o que acontece é que nós utilizamos uma ferramenta que é falar daquilo que as pessoas conhecem do nascimento de Jesus, mas se há 2000 anos atrás já existisse Facebook, Foursquare, a Amazon para comprar mirra e ouro e incenso, porque não? E o efeito da criatividade aqui foi completo, porque nunca se tinha pensado, mas se há 2000 anos atrás houvesse essa tecnologia, o que é que poderia ter acontecido? E nós sentimos que, quando colocámos no YouTube, o vídeo teve uma evolução normal. Portanto, aquilo teve uns likes, nós fazíamos alguns shares, pressionávamos alguns amigos para verem o vídeo, até que chegou a uma altura em que aconteceu um fenómeno. E o fenómeno transforma a curva disto para isto. Foi quando 3 eventos se meteram no nosso caminho. E os eventos foram estes. It's a new web video. It came out that tells the story of the baby Jesus and what it would have been like if there was Facebook back then. I'm not kidding, yeah. For instance, Joseph describes his relationship with the Virgin Mary as it's complicated. No dia em que o Paulo Coelho fez um Twitter sobre este vídeo, no dia a seguir nós acordámos com mais 4 milhões de visualizações no YouTube. Quando a própria Santa Sé, o site oficial da Santa Sé, no Vaticano, faz uma entrada direta na sua homepage, disparou. Interessante que anda a circular pela internet, também pelo Facebook, e vamos mostrar eles. Não era uma vez o Natal. Nos tempos modernos é o vídeo. O Natal digital está a fazer muito. Faz agora uma paragem de imagem. É um vídeo para Muito bem, eu acho que é suficiente para mostrar o efeito de replicação que teve o vídeo. E, na verdade, nós quando se criou este vídeo, eu quando entrei na Excentric ele já estava criado, mas quando se separou, nós conseguimos começar a perceber que existiam de facto relações muito fortes entre aquilo que era o sentimento de ver uma coisa que nos era próxima, quase como uma espécie de efeito de humanidade. Luís, eu se calhar agora decorria aqui de uma análise que eu acho que é interessante, ou pode ser interessante, inclusive para um master que tem uma componente de marketing e data science, que é, mas então será que nós quando fazemos uma campanha, quando queremos lançar uma marca, quando nos desafiam como marketeers a posicionar no mercado um novo produto, será que a nossa criatividade tem que estar condicionada pelo efeito que nós queremos de propagação? Como marketeer, muitas vezes há quem diga, não, a criatividade é única e se o efeito está lá ou não, bom, são ferramentas que nós depois utilizaremos.
Eu acho que não, eu acho que nós devemos ter uma estratégia muito bem traçada, temos que ter um planeamento muito bem definido quando queremos fazer o arranque para o mercado de uma campanha, ainda para mais nos dias de hoje. Perceber efetivamente quais são os dados e a informação que nós temos para colocar a campanha no centro dessa informação, para ela depois de facto ser replicada. O Luís perguntava-me ontem, quando estávamos numa conversa de treino, quais é que seriam, então, mas o que é o mais importante para a publicidade ou uma campanha se tornar viral? E eu respondo-lhe hoje a essa pergunta, são 2 vetores, é a relevância e a adoção. Se o conteúdo não for relevante, independentemente para quem o conteúdo é relevante, mas se o conteúdo não for relevante, então não vai criar uma comunidade primária. Como o Nuno falava, o núcleo atómico das comunidades, o eu, ok? Se eu tenho alguém que adota, então eu na minha rede vou começando a partilhar até criar os meus nodes, os meus pontos de propagação. E se eu fizer a sequência, o acompanhamento, eu começo a perceber que começo a criar comunidades que adotam a minha marca ou o meu produto. E são essas comunidades que adotam que muitas vezes nós, as marcas gostam de chamar de embaixadores da marca, que se podem tornar referências de influência da nossa marca, ok? E na verdade começamos a ter a terminologia que chegou aos nossos dias, este vídeo tem 10 anos, portanto, há uma década o mundo não era seguramente, o data science não era seguramente o que é agora, os modelos de análise preditiva, etc., não estavam trabalhados ao ponto que estão agora. Portanto, eu diria que é muito mais fácil nós conseguirmos viralizar qualquer coisa. Sendo que, e eu repito, a viralização não é só chegar mais depressa e mais longe, é com que as pessoas adotem a nossa coisa, a nossa marca, a nossa ideia. E isso é central quando o processo tem que acontecer. Muito rapidamente, e para nos irmos chegando aqui ao fim e iniciar o debate, que eu julgo que é o momento mais interessante, existem de facto truques e dicas que nos permitem fazer viralizar com data science ou sem data science, numa fase inicial, ou, como eu costumo dizer, com o merge perfeito entre as duas ciências, ou entre as duas áreas. Os conteúdos, se forem, curiosamente ao contrário daquilo que se pensa, que o conteúdo deve ser curto e conciso, é mentira. Os conteúdos têm que ser bem contextualizados e por isso é que são partilhados, porque as pessoas gostam de que o conteúdo tenha um grau de erudição ou de alguma intelectualidade e isso torna o conteúdo interessante para eu partilhar com a minha comunidade. As pessoas partilham muito pouco o hating ou a maldade. Curiosamente, comentam muito com maldade, mas partilham muito pouco. Okay? E depois temos coisas como qual é que é a emoção central no nosso conteúdo quando temos de trabalhar a publicidade. É muito curioso porque, entretanto, surgiu mais um termo, aliás, todos os dias surgem termos novos e o novo termo da nossa era é o então, mas o que é que me impactou? Porquê que isto é diferente? Porquê que isto é estranho? Porquê que isto me leva a pensar que não há nada igual a isto? Okay? E depois vem o conteúdo de comédia, o conteúdo de diversão, etc. Portanto, conteúdos longos, conteúdos com emoções, listas ou infografias, as pessoas adoram números 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, adoram conteúdos que começam as 5 fases iniciais, como criar um bebê em 5 momentos, isso é conteúdo para toda a gente partilhar. Mas, se nós conseguirmos, além disso, considerar que é aquilo que mais se gosta nas redes sociais, que é partilhar a nossa componente de narciso, ou seja, o narcisismo. Eu quero mostrar aos outros. Portanto, o que é que eu faço? Faço quizzes, faço provas, faço charadas, partilho os horóscopos, tudo aquilo que supostamente os outros dizem de mim. E isto é altamente viralizante nas nossas comunidades. Okay? Na verdade, se calhar a nossa comunidade não está muito interessada naquilo que nós somos, mas só por simpatia ela vai nos seguir e vai dizer pronto, está bem, ok, partilhar um bocadinho do teu narcisismo que nós acompanhamos porque até gostamos de ti. E este efeito depois ele vai crescendo. E depois, claro, se o conteúdo for legítimo, for pessoal, se nós conseguirmos encontrar um multiplicador, naquele vídeo que vimos, nós tivemos 3 multiplicadores, o Conan O'Brien, o Paulo Coelho e o Vaticano. Nós tínhamos um medo enorme, quer dizer, vem a Santa Sé e vai-nos excomungar a todos, quer dizer, isto vai ser um inferno a partir de agora. E não, foi ao contrário, eles colocaram uma chamada direta e disseram que
vejam os novos tempos ao que nos levaram e vejam o que Nosso Senhor Jesus perdeu quando nasceu. O que é muito interessante, quer dizer, é de uma beleza institucional esse tipo de abordagem. E de facto eu acho que chegamos a um momento em que as dicas, desde que nós consigamos mimar as publicações, se vocês fizerem uma publicação que seja de arranque à campanha ou que quiserem começar pelo processo de viralização de alguma coisa, não pensem que ele acontece por si só. O conteúdo que é partilhado tem que ser mimado. Ele tem que ser respondido. Quando vos dão os parabéns, que é a altura em que vocês são mais virais, no dia em que vocês fazem anos e que o Facebook troca automaticamente a vossa foto de perfil, nem que seja pela mesma, ok? Então, se vocês, em vez de responderem a toda a gente, epá, muito obrigado meus amigos, nunca me senti tão contente, vão daqui 300 abraços. Isto não viraliza. Se responderem a cada uma das pessoas nesse dia, então vocês duplicam os comentários, porque os vossos contam como comentários e as redes começam a observar. Mas se fizerem um truque que é, respondam aos comentários uma vez de manhã, uma vez à tarde, no outro dia de manhã, no outro dia à tarde e durante, se calhar, um mês estão a responder aos comentários e a agradecer o vosso aniversário. Ou seja, a cauda torna-se longa e vocês conseguem um efeito de viralização muito maior. É isto que as marcas fazem quando querem ganhar tração e quando querem ganhar propagação. Depois, e só para terminar, aqui em 2 minutos, dizer-vos que, sendo pessoas atentas aos fenómenos de viralização, olhem para as redes sociais e olhem para os efeitos, e tu falavas nisto, Nuno, ainda há pouco, olhem para os efeitos migratórios das redes. Ou seja, as comunidades que adotam uma determinada rede social já não são a comunidade que a adota daqui a 3 meses ou daqui a 4 meses. Tenham atenção a isso. Quando as marcas me diziam há 6 meses atrás, o TikTok, tu deves ser maluca, então agora vou vender sabonete Dove no TikTok, tu e miúdos nem se lavam. Espera, calma, vamos ver como é que isto corre. O TikTok neste momento foi adotado pelos seres humanos de 35 aos 45 anos, que dançam, cantam, pulam, saltam, ainda para mais em confinamento, demonstram toda a sua loucura de confinamento e tomaram completamente conta do TikTok. Então, o que é que acontece à comunidade que estava no TikTok, assim como esteve no Facebook e saiu porque entraram os pais? O que é que acontece a esta comunidade agora? Onde é que os Zs e os Ys vão parar a partir de agora? Eles estão todos escondidos no WhatsApp, mas como é que nós chegamos ao WhatsApp? Ou seja, esta atenção eu acho que nós vamos ter que ter e o cuidado e o respeito pela análise de dados e de informação que todos os dias temos que extrair, seja do ponto de vista matemático ou seja do ponto de vista da observação e da interpretação do fenómeno, eu acho que é fundamental para nós conseguirmos ter sucesso na nossa profissão, na nossa marca, nem que a marca sejamos nós próprios. Obrigado. Estás mute? Okay. Desculpem. Obrigado, Gonçalo, pela tua partilha. Nós vamos abrir agora um período de algum debate. Eu tenho aqui já algumas questões, já vou colocar, mas a primeira eu gostava de pegar e ouvir também a opinião do Nuno e tu, Gonçalo, quando pegaste nestes 2 eixos, que é a relevância e a adoção, um conteúdo ser viral. Se a relevância para nós, em termos de marketing, é perceptível, ou seja, nós sabemos quais é que são as variáveis que pode tornar algum conteúdo relevante, sobretudo quando nós estamos a perceber qual é que é os segmentos onde nós estamos a atuar. Já a adoção é um bocadinho mais complicado, porque isto tem a ver com as ligações fortes e ligações fracas. Por isso a minha pergunta para o Nuno é, sim senhora, então, mas relevante é, mas não é adotado? Ou sim, ou não? Como é que Nuno vês esta questão da adoção? Bom, eu até coloco a situação ao contrário. E se a informação não é relevante e passa a ser viral? Dou um exemplo muito simples. Muito Imaginemos que o Trump vai ao Twitter e escreve o arroz é branco. Ui. Isto pode ou não tornar-se viral? Pode. Começam logo a dizer como é que está um chefe de Estado a falar do arroz em vez de resolver os grandes problemas da sociedade. O tema é relevante, não é? O tema é viral? Pode-se tornar viral. E, portanto, é verdade que o tema é uma coisa importante, o conteúdo, a questão da relevância, mas eu não... Para mim, quando eu falo em 2 eixos diferentes, e pegando um bocadinho na analogia do Gonçalo, eu vejo
E estes dois eixos podem ser ortogonais ou não. E neste caso eles não são. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Os dois não podem ser separados, eles vão juntos. Ou seja, nós podemos ter elementos da rede que conseguem viralizar uma informação não relevante e ter pessoas na rede que têm muito para dizer e não têm impacto. E não têm impacto por uma questão de marketing, por uma questão de maneira como se vendem, da informação que dizem, e muitas das vezes porque passam mais tempo a produzir esse conhecimento do que propriamente a comunicá-lo. E, portanto, estas duas coisas são importantes. Pensando até um bocadinho no exemplo que o Gonçalo dizia. Ele dizia, viralizou quando passou por 3 fases. Conan O'Brien, Paulo Coelho e o próprio Vaticano. Foi nesse momento ou quando a informação chegou até eles? Porque o conteúdo é interessante. O conteúdo é relevante, certo? Eu já tinha visto, já tinha caído no esquecimento, mas acho o vídeo extraordinário. Mas se ele tivesse sido produzido e posto a dar numa televisão de um tasco no deserto de Galbi, provavelmente nunca teria chegado a ninguém, não é? E, portanto, enquanto andou nos amigos diretos das pessoas que produziam o vídeo, como o Gonçalo contava a história, o que ele esteve a fazer foi a explorar localmente a rede até encontrar o tal indivíduo que fez chegar às pessoas relevantes. E, portanto, às vezes, e agora estou a pensar em marketing dirigido e tentarmos fazer passar a informação aos canais próprios, às vezes o caminho não é necessariamente como é que eu vou pôr aquela pessoa a falar sobre este tema, é como eu vou fazer com que ela saiba que este tema existe, não é? E, portanto, eu acho que sim, eu concordo com o que o Gonçalo estava a dizer, mas no sentido que estes dois eixos não podem ser separados. E um bocado pegando na tua pergunta, é isso mesmo, é que não depende só se a informação é relevante ou não, é fortemente dependente de quem é que a comunica e como se comunica essa informação. E o aspecto da criatividade é fundamental na forma como isso é feito. Aliás, o grande efeito multiplicador nem é nos dias de hoje a relevância, é o nonsense, não é? Quer dizer, o que é que um ovo tem de relevante para chegar aos 53 milhões de likes? Tinha um desafio por trás, que era combater o número de likes que Kendall Jenner tinha no Instagram, que era, tu és uma figura pública, mas eu vou fazer com que um ovo te vença. Isto foi maravilhoso. Relevância, zero, mas houve muita adoção. Houve uma adoção praticamente total de toda a gente que queria dizer, tu afinal não és a melhor do mundo. Muito bem, só uma provocação, pegando na relevância na adoção do Nuno e também do fator tempo do Gonçalo, a terceiro eixo seria o tempo. Uma provocação depois para o final. Por isso teríamos aqui que a relevância e a adoção também depende do fator tempo. Eu tenho aqui uma pergunta bastante interessante, a Rita Santos, tem a ver muito com o marketing depois operacional. Gonçalo, tu e se calhar o Nuno também por causa das ligações fortes, que é o seguinte, é essencial a partilha de um opinion leader para criar este efeito? Ou seja, é tão importante os influenciadores? Crucial. Eu diria que já não há volta a dar. É impossível não termos uma catapulta que não seja um influenciador. Repara, às vezes os influenciadores podem ser pessoas não mediáticas. Okay? E há muito esta necessidade de distinguir o que é um influenciador do que é a pessoa que realmente influencia. Porque reparem, e o Nuno sabe perfeitamente que isto é assim. Eu tive a oportunidade de colaborar com a Prime Tech, que é uma empresa portuguesa que tem uma plataforma de marketing de influência, que faz a gestão entre os influenciadores e as marcas, portanto ela promove a relação entre influenciadores e marcas, e muitas vezes nós não conseguimos que o influenciador assuma ou tenha a personalidade da marca. No arranque de uma campanha que nós não sabemos quem é que a vai adotar, portanto lá está, não sabemos que tipo de influência é que nós vamos precisar para ela viralizar, há alguns truques que podem ser criados e que denotam que a influência está no lado de quem trabalha os conteúdos. Só para ter uma ideia, eu vou-vos dar essa dica. A pessoa, neste momento, mais influente para vender um cosmético em Portugal, sabem quem é? Talvez se diga Cristina Ferreira.
ok? Porque tem 1,3 milhões de seguidores no Instagram, no Facebook, etc. Mas na verdade não é, é a produtora dela quem lhe prepara os conteúdos. É quem diz à Cristina Ferreira, o teu agenda setting hoje vai falar sobre sabonetes. E, muito provavelmente, pode haver aqui algum interesse de um lado da Dove. O melhor é se calhar ligarmos para a Unilever, se não querem falar com a sua agência, para nós falarmos sobre isto e viralizarmos o conteúdo. Ou seja, quem escolhe, os jornalistas aqui, inclusive, também têm um papel fundamental. Não são personagens mediáticos, como é natural, mas são os tais que fazem chegar a mensagem em primeiro lugar. Nuno, tu acertaste no ponto. É os influenciadores de momento zero, ok? Do momento da verdade, do zero moment of truth, que é aqueles que estão no momento onde eu ainda não decidi chegar. Aliás, se vocês escreverem Zemote no Google, vão perceber que o acesso ao conteúdo está no momento em que nós pesquisamos o conteúdo e não no momento em que o tendemos a adquiri-lo, não é? Portanto, agora, para responder à Rita, muito diretamente, é crucial nós termos influenciadores. Convém perceber quem é que está a influenciar quem. E muitas vezes não é necessário pagar um influenciador para nós conseguirmos passar essa barreira. Muitas vezes, até na maior parte das vezes. Agora, a influência tem que ser muito bem gerida, tem que ser muito bem pensada. Quem é que é o elemento divulgador, quem é que é o inside trader nesta equação, não é? E claro, eu acho que temos que o ter. É difícil às vezes encontrá-lo. Obrigado. Eu tenho aqui mais duas questões que estão ambas muito ligadas. A da Karina Ferreira, penso que é a Karina Ferreira do Lidl. Boa noite, Karina, seja bem-vinda. E também o Mário Andrade no Facebook Live, que tem a ver com relevância. E a Karina diz que uma das competências de estratégia de viralização passa por saber onde partilhar o conteúdo e com quem. Um bom conteúdo por si não viraliza sozinho. O Mário Andrade também coloca aqui a questão da relevância deve ser percebida como tal para um público determinado. Ou seja, nós estamos aqui a perceber previamente de algum profiling e segmentação. Será que faz sentido ou faz sentido enviar para toda a rede e, como o Nuno dizia, esperar pelas ligações fracas, que são essas que nos fazem incrementar? Nuno e Gonçalo. Eu posso começar. E, portanto, aí, obviamente que se for dirigido e se for objetivo é sempre melhor, não é? Não chega um bocadinho naquilo que já estávamos a falar, não chega só ter um bom conteúdo, é preciso saber para quem enviar. E aí, eu queria só talvez diferenciar, falámos muito de influencers e eu gosto sempre de fazer alguma definição. O que é um influencer? Bom, para mim um influencer é alguém que leva a que a outra pessoa tenha alguma forma de engagement. Pode ser a compra de um produto, ou simplesmente pôr um like, ou fazer um retweet, ou seja o que for. E quando falamos de influencer, confundimos muitas vezes influencer com pessoa, com aquilo que nós em linguagem da rede chamamos um hub, uma pessoa fortemente conectada. E um influencer não é necessariamente uma pessoa fortemente conectada, um bocadinho na linha daquilo que o Gonçalo estava a dizer. É mais até um information trader. É uma pessoa que leva a informação, mais uma vez, entre grupos que não estavam fortemente conectados. E aí é que a história dos weak ties fazem um papel importante. Ora, se nós agora... Bom, primeiro, o facto de termos segmentação, identificarmos os grupos e as características, permite-nos fazer algo muito mais dirigido e já sabemos que essa segmentação vai depender, por exemplo, do tipo de áreas que nós estamos a trabalhar. Ok? E se calhar a melhor pessoa para vender um cosmético não é a melhor pessoa para vender um livro ou outro tipo de coisas. Ok? Ou pode ser, mas isso é preciso ser analisado. E o que nos permite hoje o acesso às redes e o acesso aos dados numa lógica do segundo é realmente fazer testes e testar essas diferentes possibilidades e ver o que é que acontece quando fazemos alguma coisa. E, portanto, eu acho que sim, se nós tivermos a capacidade de caracterizar, por exemplo, dou um exemplo muito simples. Muitos estudos o que mostram é que se nós passarmos, fazermos uma determinada marca, tenta fazer uma campanha com uma pessoa famosa, com muitos seguidores, o nível de engagement se essa pessoa falar sobre a marca, essa pessoa famosa, o nível de engagement dos seus seguidores é muito menor do que se a marca fizer alguma campanha onde refere a pessoa. Portanto, se a pessoa aparecer sem dizer a usar um determinado produto da marca, tem um impacto muito maior na rede
do que se explicitamente pedirmos ou pagarmos àquela pessoa para falar sobre a marca. E, portanto, isto vai depender muito do tipo de produto que estamos a vender e do tipo de mensagem que queremos passar. Portanto, um bocadinho, aquilo que a nossa análise que nós fazemos da geometria da rede e da forma como as histórias estão ligadas, eu gosto de fazer o paralelismo com aquilo que são as estradas. Hoje todos achamos lógico que se eu disser que a melhor forma de ir de Lisboa para o Porto é ir pela autoestrada, mas porque conhecemos o mapa e conhecemos a velocidade e conhecemos a forma como Porto e Lisboa estão ligados, não só pela autoestrada, mas por um conjunto por uma rede de estradas nacionais, por exemplo. E, portanto, só conhecendo a estrada, e esta estrada é dinâmica, não é como as que nós temos, só conhecendo a estrada é que a gente pode definir quais são as estratégias que aumentam a possibilidade de fazer essa comunicação. E essas estratégias e essas estradas vão depender do tipo de informação que eu quero passar. Portanto, sim, é problem-based. Para cada tipo de produto e para cada tipo de campanha, vale a pena fazer uma análise e usar a métrica que melhor se adequa. Sim, e ter atenção a que os targets retargetizam-se. Na verdade, aqui há uma velha questão entre o cliente e o consumidor, quem é que compra o quê? Quem é que compra os ténis da Vans do filho, não é? Eu acho que temos que estar atentos. Quando a campanha sai, perceber efetivamente qual é que é o nosso target de arranque e depois fazer obviamente, circunscrever esse target na sua amplitude. Eu não sei se vocês hoje viram, mas hoje aconteceu um fenómeno interessantíssimo e que tem muito a ver com a questão do target, que é, eu tenho acompanhado muito algumas marcas e falávamos aqui ainda há pouco do Lidl, está alguém do Lidl, a concorrente Macro solicitou uma campanha de influência. Nós precisamos de facto de atingir um target maior, gostávamos de ter alguns influenciadores, gostávamos de aumentar a nossa comunidade nas redes sociais, Facebook, Instagram, etc. Bom, na verdade, os influenciadores que se fazem valer pelo seu peso pedem muito dinheiro. E muitas vezes as marcas, mesmo que sejam grandes ou sejam entendidos como grandes corporações, os budgets de marketing são muito curtos. São muito curtos porque têm que ser muito distribuídos e não estamos propriamente em dias de gastar. E então a pergunta que se fez à Macro foi: vocês não têm para lá umas televisões? Como assim umas televisões? Sim, vocês não têm televisões para dar? Nós por acaso no Passo Stock, que são aquelas televisões recondicionadas ou que têm um toquezinho na caixa, que nós já não podemos vender por questões de qualidade, sim, acho que temos lá umas 40 ou 50 televisões. Então ofereçam televisões no Facebook. Como oferecer televisões no Facebook? Fazemos uma campanha assim. Digam às pessoas no Facebook: gosta da nossa página, faz um comentário tagando 2 amigos e share do teu post. E no fim, daqui a uma semana, fazem um sorteio e oferecem as televisões. As televisões não custam dinheiro, iam ou para serem destruídas ou para... vocês não imaginam, vão lá ver, vão ver Macro Palmela, por exemplo, vão ver o fenómeno e o que é que aconteceu. Milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. Ou seja, que target é este? Isto é um target massivo, não é? Mas também o consumidor da Macro provavelmente é massivo. Ou não. Ou é profissional como era antigamente. Mas agora já não é. Às vezes há que fazer esta condução, criarmos uma comunidade primeiro, grande, engordarmos a comunidade, forçar essa engorda, mas depois nós trabalharmos a comunidade. Só para terem uma ideia, há 8 anos atrás, quando se apresentou ao milénio a ideia de ter social media, vocês têm que ter Facebook. Quer dizer, os administradores levantam-se todos em peso e vão-se embora das salas. E o quê? Facebook? Vocês devem ser malucos. E o que nós justificamos é que se vocês não tiverem Facebook, alguém vai ter por vocês. Aliás, neste momento já temos 30 mil pessoas numa página de Facebook a criticar o milénio. O que é que vocês vão fazer relativamente a isto? Bom, se calhar vamos ter que ter Facebook. Claro que vão ter que ter. E neste momento têm 5. Portanto, esta questão de o nosso público não gosta das redes sociais, não é verdade. Se não querem, vão ter que querer obrigatoriamente, não é? Muito bem, obrigado. Há aqui uma questão também, falámos há pouco da dimensão de tempo para a relevância e para a adoção, e é uma questão que a Rita Santos coloca, é mais para ti, Gonçalo. Aqui
importante no marketing, que é a sazonalidade. E ela coloca o vídeo da natividade costuma ter picos no período natalício. Isto são, enfim, o conhecimento a priori e as crenças a priori que nós fazemos, não é? Tal e qual. Pronto, e eu acho que é esta pergunta que justifica o desafio que tu colocavas há bocado, que é, então, mas não existirá um terceiro vetor que é o tempo? Claro que sim, porque o tempo repete-se. E o que nós temos que trabalhar é os ciclos de tempo. Claro que nós chegamos todos os anos a novembro, é mais 2 ou 3 milhões de vídeos. Atenção, e existem depois réplicas deste vídeo, reinterpretações do vídeo e outras coisas feitas por outras agências, por outras pessoas, etc. Portanto, existe uma adoção que é circunscrita naquele tempo. Portanto, se nós conseguirmos, além da relevância criativa, além da mecânica de adoção, seja ela porque veículo for, se nós conseguirmos controlar o tempo, então é fundamental. Aliás, quando nós respondemos, dei o exemplo há pouco, quando nós respondemos agradecendo os parabéns que nos dão no nosso dia de aniversário, porque é que não o fazemos durante uma semana? Temos muito mais. Quando as empresas comemoram o aniversário no LinkedIn, é uma coisa tão triste. Porquê que as empresas, porquê que os colaboradores das empresas, e atenção, cada um tem, em média, e o Nuno está aqui para provar isso, 400 seguidores, em média, de seguidores do Facebook em Portugal. Portanto, porque é que um trabalhador de uma empresa não comemora o dia da sua empresa com os seus 400 amigos no Facebook de média? Okay? E um astro, ou seja, o nível de notoriedade, awareness da empresa, dispara não no sítio convencional, no sítio corporate, que é o LinkedIn, mas naquilo que é o sítio onde as pessoas que colaboram na empresa estão. E de facto, o tempo aqui eu acho que é crucial. Nós tentarmos controlar, muitas vezes não conseguimos, ou então pode ser um problema. E já agora deixem-me introduzir aqui o tema dos problemas, que é, imaginem que nós queremos, e nós, não fomos nós que tivemos, mas foi uma agência nossa colega, que teve um problema, foi quando a Samsung contrata um influenciador para falar sobre o seu estilo de vida. Eu não sei se vocês recordam que era a Pepa, que queria uma mala da Gucci, ok? É claro que ali o tempo foi um problema, porque nós, comunicadores ou marketeers, enquanto não se conseguiu tapar aquele efeito negativo, porque a Pepa quer uma mala e nunca mais saíram dali, e foi completamente depreciativo, tanto para a miúda, como para a marca, como para tudo mais. Claro que depois deu-se a volta por cima, porque uma coisa divertida há de ser sempre divertida, mas aí nós quisemos controlar o tempo e o que começámos a fazer foi a retirar os posts que tínhamos feito e a colocar outros posts diferentes. Não deu resultado. Já estava criado o mal e nós devíamos ter tido mais tempo para pensar na campanha e colocá-la no ar. Também acontece. Uma questão aqui também colocada pela Inês Cunha, que é o fator atualidade, que ela considera como um fator importante para se tornar viral. Ela até cita o caso da publicação da Control sobre o crocodilo e a lontra, e ela diz ela pergunta, aproveitar temas da atualidade de forma divertida é uma das formas ou é um risco? Eu acho que a atualidade não é muito relevante. Ok? Repara numa coisa, nas notícias a atualidade é uma das fontes, quer dizer, obviamente central que o conteúdo esteja dentro daquilo que são os parâmetros de interpretação. Não vamos partilhar um conteúdo que já passou de moda ou já não existe ou algo do género. Mas as redes são muito feitas da memória das pessoas. 72% das partilhas nas redes sociais em Portugal são de memórias das pessoas. Foi aquilo que aconteceu. Aliás, o Facebook, ao perceber isto, e o Instagram, ao perceber isto, está-nos sempre a injetar sugestões de partilha a tua memória de há 8 anos atrás. Ok? Porquê? Porque sabe que as pessoas gostam de falar das memórias. Portanto, aqui há a questão da atualidade, eu diria que não é muito relevante porque está fora daquilo que é a grande área de expansão da partilha. Ok? Agora, claro que atenção, aqui faz-se um parênteses e retira-se deste discurso uma rede social. O Twitter não só é a maior rede social para mim, e a mais interessante e aquela que tem mais capacidade de evolução, e é uma rede que não vive sem a atualidade. Aliás, o Twitter é a atualidade neste momento. Substituiu-se à atualidade. Portanto, as pessoas, quando têm alguma coisa nova para dizer, vão dizer no Twitter. Ok?
E é no Twitter que se consegue disseminar a atualidade com mais rapidez. Portanto, se nós excluirmos esta rede, que é central no conceito de atualidade, as outras não. As outras são redes mais de... eu diria que são redes mais adormecidas, é muito diferente. É como o TikTok. No TikTok dançam-se músicas dos anos 80 e dos anos 90. Ok, também se dança Travis Scott, tudo bem. Mas, na maior parte dos casos, é a nostalgia que vence. Portanto, eu diria aqui que a atualidade é importante, mas nos seus sítios certos, como no caso do Twitter, por exemplo. Aliás, no caso do LinkedIn, a atualidade é muito pouco relevante, porque o que interessa às pessoas é o percurso, é aquilo que está por trás da pessoa, a experiência profissional que a pessoa tem, e não o post que ela fez o share hoje porque a empresa fez antes, por exemplo. No meu entender, claro. Eu iria pedir se tem mais alguma questão, já estamos na reta final, se tem mais alguma questão para colocar, aproveitem, utilizem o chat para colocar as questões ao Gonçalo e ao Nuno. E eu tinha uma, porque o tempo que nós vivemos foi um tempo de imprevisibilidade, ou seja, nós não conseguimos prever o Covid. Isto, enfim, como o Taleb diz, é um cisne negro, não é? Mas o Taleb afirma também outras coisas, que o ser humano tem 3 tipos de enfermidade. Um é considerar que apenas o que existe é o presente, ou seja, não temos uma perspectiva de passado para projetar para o futuro. O segundo é a chamada, que ele diz, a distorção retrospectiva, ou seja, depois de um evento acontecer, nós somos os melhores analistas do mundo, não é? Treinadores de bancada, não é? Como vulgarmente se diz. E o terceiro é sobre a avaliação da informação, ou seja, nós somos tão arrogantes que achamos que temos a informação suficiente e que não precisamos de muito mais para tomar as nossas decisões. Ou seja, de que medida é que estas enfermidades da nossa natureza humana do julgamento racional que nós fazemos sobre os acontecimentos, pode ou não pode influenciar estes cisnes negros, ou seja, acontecimentos nada previsíveis, como foi o Covid, como foi o 11 de setembro, como foi a explosão dos telemóveis, por exemplo, ou o surgimento da internet. Nuno e Gonçalo, um comentário a esta visão do Taleb e destas enfermidades e como é que nós podemos ultrapassar estas enfermidades. Começo eu? Ok. Sim. O tema do cisne negro, eu acho que daria uma conversa para uma noite inteira. A questão do cisne negro tem muito também a ver com a própria interpretação. Portanto, a ideia original é, bom, temos aqui um fenómeno que não é previsível, que é único, que é de grande escala e que tem um grande impacto. Ok? E a questão que se coloca, e acho que aqui na questão da viralidade das informações e das campanhas e por aí fora, é se este fenómeno que estamos a observar é algo que é igual a todos os outros, mas que ganhou dimensão, ou seja, os mecanismos básicos que o desenvolvem é igual a todos os outros, mas que ganhou dimensão, ou é um outlier no sentido em que segue a sua própria dinâmica, a sua forma própria de evoluir. O Didier Sornet, por exemplo, separa os dois e chama o Black Swan e os Dragon Kings, não é? E aqui a questão é, e isso eu acho que é importante quando olhamos a viralização de uma campanha, ou seja o que for. Podemos produzir algo viral ou há uma receita para a viralidade ou é algo que de cada vez que ela aparece segue uma dinâmica completamente diferente, ok? Um será um Black Swan no sentido em que, bom, tem a mesma dinâmica, mas porque o Vaticano, porque o Paulo Coelho, porque o Conan O'Brien falaram do assunto, se tornou viral, portanto foi com as pessoas do costume, mas aqui o que falhou foi que não chegou à ligação certa, não chegou à pessoa certa, ou cada um destes processos teve uma história diferente, ok? E aí que é importante ver, se estamos no primeiro caso, se é um Black Swan, então nós sabemos, ou as tools que nós temos, as métricas que nós temos, permitem-nos dizer quais são os caminhos melhores ou como é que podemos aumentar as chances, a probabilidade de alguma coisa se tornar viral. Se de cada vez segue uma dinâmica completamente diferente, a tal memória do passado até pode ser prejudicial, no sentido de tentarmos que alguma coisa seja viral só porque
seguindo a mesma receita, o mesmo protocolo, não foi viral das outras vezes. O que eu acho é que é uma combinação das duas coisas. Há um fator de clique, um fator de alguma forma, ter promovido a ligação, ter promovido o retweet, o engagement, mas uma vez tendo essa dinâmica a evoluir, a forma como se propaga a informação é igual numa situação viral como numa situação endémica. Mas simplesmente, por algum motivo, houve ali umas ligações que não ocorreram. Portanto, eu acho que há espaço para a combinação entre aquilo que é a criatividade, a produção do conteúdo e o lado mais analítico, mais de redes, mais de tentar perceber quais são os caminhos mais prováveis para a informação passar e como fazer marketing dirigido, estratégias dirigidas para que a informação passe por esses canais. Tu encontraste um termo muito engraçado, Nuno, que foi esta coisa da receita, não é? Da fórmula. Eu sou, quando discutíamos ontem, não é? Pronto, tu estás de um lado do começo da criatividade, eu estou de um lado da forma, da receita que faz chegar. Deixa-me dizer que no âmbito desta questão do cisne negro, o maior inimigo da criatividade, creio eu, é nós termos a contenção ou termos a pretensão de tentar conter variáveis incógnitas, ok? E quando na fórmula existem variáveis que nós não controlamos, nós temos um receio enorme daquilo, quais são as repercussões que podem ter e por que caminho é que essa viralização vai, ok? Ela pode sempre acontecer, pode acontecer de forma subversiva e isso é muito mau e é muito complicado para quando se trabalham marcas, pessoas, produtos, quando por trás está a indústria, quando por trás está a economia, está a receita de um país, etc. É muito arriscado quando nós sentimos que o momento inusitado nós não estamos a acompanhar e não o controlamos. E de facto eu considero que esse é o nosso maior inimigo, que é não controlarmos o processo. Por outro lado, às vezes existem, como tu também referiste, casos onde quando nós não controlamos as 3 variáveis que aconteceram no vídeo do Natal Digital, e foi o que foi, foram as variáveis certas que permitiram depois ter um resultado, no fim da fórmula, ter aquele resultado que nos agradou e que depois nos fez potenciar até o próprio negócio nesta área. Mas de facto eu acho que é crucial nesta questão de o que não controlamos muitas vezes, o que eu acho que é melhor fazer é como a rolha. Ela em cima da água anda sempre à tona. Tentemos nos manter sempre à tona. E aí Muito o bem, tempo é uma estamos questão mesmo, fundamental, não é? Sim. Estamos mesmo a chegar ao fim. Estamos mesmo a chegar ao fim. É evidente que eu creio que o objetivo foi cumprido. Um paper que um dos artigos científicos foi apresentado pelo Nuno, há uma quantidade de perguntas em aberto. E vamos com certeza continuar a tentar responder a estas questões em aberto. E por existirem perguntas em aberto, nós também damos aqui algumas pistas, e é um desafio que vamos começar em cada uma destes episódios. Este é o primeiro, da Massa Crítica, que é uma organização do Executive Master em Marketing Digital da Universidade Europeia. E este desafio é nós colocarmos aos nossos interlocutores e também ao moderador quais é que seriam as leituras recomendadas agora sobre estas temáticas. E eu já passava a abrir as hostilidades. Primeiro, é evidente, falámos aqui, Taleb, Cisne Negro, leitura praticamente obrigatória daquilo que é altamente improvável, um livro muito interessante, escrito de uma linguagem muito acessível, e outro que eu gosto particularmente, que é o Manuel Lima, que é um português que já está radicado há mais de 20 anos em Nova Iorque, é um dos responsáveis de Information Design da Google e passou pela Microsoft e pela HP, por uma série de empresas, é um dos portugueses mais bem conceituados, tem uma série de talks no TED sobre Information Design, e este livro é uma maravilha porque é sobre redes, mas também que ele vai buscar alguma de beleza estética das redes. O que é que nós podemos ver em termos de redes de vários acontecimentos, de várias redes desde científicas, de redes sociais, de atividades, de hashtags, simples hashtags, e de como é que nós podemos ver as relações existentes. É um livro maravilhoso pela estética, Visual Complexity, Mapping Patterns of Information, do Manuel Lima. Gonçalo?
Olha, eu estava estava aqui a recolher atrás alguns que são aqueles que me têm acompanhado, e eu sugeria talvez quatro. Um que é daqueles que nós devemos ler pelo menos uma vez na vida e seguramente se conseguirmos ler pelo menos uma vez por ano era muito interessante, que é um clássico do Foucault, As Palavras e as Coisas, que nos prepara muito para esta coisa da interpretação, da percepção, o que é que os outros pensam sobre nós, o que é que as marcas pensam, o que é a pintura, o que é a sinalética. Eu diria que é quase que como uma bíblia para mim, do ponto de vista do marketing e da imagem, da comunicação. Depois, um que eu acho que é muito interessante, que é o Game Storming, que na verdade faz uma passagem e que nos explica como é que nós trabalhamos o processo da história, o storytelling. Ou seja, este como elemento central do content marketing agora, como é que nós contamos histórias não tendo uma história. E é muito interessante fazermos este exercício criativo. Depois, um que é As Indústrias de Futuro, que é um livro de cabeceira, que traz inúmeros exemplos de como é que as indústrias estão a sobreviver em futuros que trazem incógnitas e trazem problemas que são inusitados, não estão dentro daquilo da expectativa das organizações. E por fim, talvez o meu livro preferido, que é Massa e Poder. O Nuno riu-se porque ainda ontem comentávamos do Elias Canetti, que é um livro que nos prepara para esta questão das flutuações das massas, o que é que as massas andam a entender, ou o que é que elas entendem e como é que elas se transformam de facto no poder que têm, porque são elas que têm o poder. Agora, será que esse poder é conduzível, é trabalhado? Este livro traz-nos insights muito engraçados e muito interessantes sobre este fenómeno. E para quem trabalha com massas, é também uma bíblia para mim. Nuno. Boa. Então, bom, tenho que revelar que o desafio foi-nos colocado 5 minutos antes de irmos para o ar, não é? Portanto, Exato. pegar aqui em 3 livros, mas acho o desafio super interessante. E, portanto, eu peguei em 3 livros diferentes. O primeiro é o Linked, do Albert Barabasi. Albert Barabasi é provavelmente um dos grandes nomes da teoria de redes. E, portanto, o que ele discute aqui é o que é isto das redes e como é que, vários exemplos de como é que o conceito de grafo ou rede pode ser usado para interpretar coisas à nossa volta. O segundo livro é do Edward Wilson, é The Social Conquest of the Earth, de que forma é que o facto de sermos seres sociais foi fundamental para conquistarmos a Terra e de que forma é que isso torna o ser humano diferente de todos os outros. Ele argumenta que o motivo pelo qual somos o que somos é porque somos seres sociais e é bom que nunca nos esqueçamos disso, acho que tem tudo a ver com o tema 2. Mas como o tema é redes sociais, eu acho que não podia terminar sem recomendar um livro de um grande pensador do século XX, que é Zygmunt Bauman, que é Vida Líquida, para nunca nos esquecermos de 2 coisas fundamentais. Primeiro, que a tendência é para que tornemos as ligações cada vez mais superficiais e elas não o devem ser, são importantes estabelecer vínculos, temos que ter sempre o nosso ninho, sempre onde voltar. E segundo, uma coisa que eu acho importante na mensagem do Zygmunt Bauman, que é esta ideia de que hoje referimos muita gente, citamos muita gente sem as ler. E, portanto, num desafio para falar sobre os livros, leiam as obras originais, vejam as referências das pessoas que começaram a falar do assunto e mantenham em mente uma coisa que muitas vezes nos esquecemos, que é muitas das coisas que nós estamos a dizer agora já alguém as pensou no passado e vale a pena ir lá. Não nos devemos inundar com livros, não é? Não devemos transformar a nossa cabeça num campo de batalha das ideias dos outros, mas temos que beber um bocadinho das ideias dos outros para podermos ser criativos e podermos também nós, para pensar fora da caixa é preciso perceber aquilo que está dentro da caixa. É isso que o Zygmunt Bauman nos lembra todos os dias. Portanto, são os 3 livros. Bem, obrigado.